Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um programa A Hora da Palavra. Esse programa que tem ido ao ar todos os sábados a partir das 3 horas da tarde aqui no nosso canal. E sempre com uma grande palavra aí do coração de Deus para os nossos corações. E hoje não será diferente, pessoal. A passagem que nós vamos ler, aquilo que nós vamos falar aqui, é uma passagem muito aí pregada, de repente você já até ouviu, mas a palavra de Deus ela se renova. Então, com certeza, Deus ele tem algo novo para falar aos nossos corações através dessa palavra. A palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Então, você que tem a sua Bíblia, abra aí para acompanhar conosco. E se você está sem ela aí no momento, não tem problema, vai aparecer um GC na tela e você poderá acompanhar com cada um de nós. Então vamos lá, vamos ler o que diz aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. Diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse versículo aqui me chamou muita atenção, por quê? O que acontece? Esse versículo ele começa dizendo o seguinte: assim Davi prevaleceu. Prevaleceu contra quem? Contra o gigante, contra o filisteu. Nesta época aqui, pessoal, existia um homem chamado Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura, era um homem gigante, por isso que ele é conhecido como gigante. Era um homem que foi preparado em guerra, em batalha, desde a sua mocidade. E este homem, ele estava sozinho afrontando a todo o exército de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que tanto o rei que na época era Saul, e quanto o exército de Israel estavam com medo de enfrentar aquele gigante. Pois bem, Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas de seu pai, e seu pai manda chamá-lo. E quando Davi chega, o pai dele pega e manda que Davi levasse o almoço, a comida lá para os seus outros irmãos que estavam em campo de batalha. Quando Davi chegou lá, pessoal, o Davi começou a ouvir as besteiras que aquele filisteu, que aquele gigante estava falando. Ele estava afrontando não somente ao povo de Israel, mas também estava afrontando ao Deus que o povo de Israel servia. Aquilo incomodou, porque Davi ele sabia quão grande era o Deus que ele servia. Então Davi, para resumir a história, o Davi ele colocou no coração o seguinte: eu vou lá e vou enfrentar esse gigante. Já que ninguém quer enfrentar ele, eu vou enfrentar. Quando Davi chegou no campo de batalha perante aquele gigante, o gigante quando olhou aquele garoto, porque Davi era garoto ainda naquela época, ele era moço, ele era franzino, ele não tinha experiência em guerra, ou seja, pela capacidade normal, natural, Davi nunca poderia ter vencido aquele homem. Então aquele homem, o gigante, ele começou a debochar de Davi, ele começou a afrontar Davi, ele começou a amaldiçoar Davi, até que lá no versículo 43, aí mesmo em 1 Samuel capítulo 17, você confira lá, a partir do versículo 43. Esse gigante ele falou assim, vem cá, ele virou para o Davi e falou: eu sou algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Porque Davi ele era pastor e andava com um cajado na mão. Aí até que o gigante pegou e falou, começou a amaldiçoar ele e tudo mais. Aí o gigante virou e falou assim: olha, hoje mesmo eu vou te matar e vou dar a tua carne para as bestas feras do campo comerem. Quando o homem falou isso, o Davi ele fez uma declaração, que é isso que eu quero chamar a sua atenção. Ô meu querido, abra o teu coração agora, presta toda a atenção no mundo, tá? Olha, o que Davi falou aqui, isso pode mudar a minha vida e a sua vida. O versículo 50 que nós lemos, ele começou como? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Assim como? Com essa declaração e com isso no coração, que não basta falar, tem que estar no coração. O Davi vira para o gigante, depois do gigante falar que ia matar ele, o Davi vira para ele e fala assim: o problema é o seguinte, em outras palavras, tá? Eu estou ilustrando um pouquinho aqui, é que eu me empolgo um pouquinho com essa palavra. O Davi virou para ele e falou assim: o problema é o seguinte, tu vens contra mim com lança, com espada e com escudo, porém eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem você tem afrontado. Oh, meu irmão, glória a Deus. Ah, meu querido, Davi sabia que não era ele que ia lutar contra aquele gigante.
O Davi sabia que no momento que ele acreditasse, Deus entraria na batalha e venceria aquele gigante, meu querido. E da mesma forma, assim será na tua vida, assim será na minha vida. De repente a gente não está conseguindo vencer porque a gente está tentando vencer com a nossa própria força, com a nossa própria condição. Davi não tinha a força, Davi não tinha a condição. A força que Davi tinha e precisava para vencer aquele gigante era a força de Deus. Então, meu irmão, segure essa força, tenha essa força de Deus a seu favor. E como é que eu tenho essa força a meu favor, pastor? Quando você coloca essa palavra no coração, quando você entende que você não está sozinho, que você não está desamparado, que você de repente, você pode até ter tropeçado, você de repente pode estar até cercado por problemas, por situações difíceis, pode estar enfrentando um deserto, seja o que for, mas você sabe no teu coração que Deus ele está contigo e Ele vai te dar vitória em cima desse gigante. Guarda essa palavra no teu coração. Essa foi a palavra de hoje. Não esqueça de compartilhar, pessoal. Compartilha para que outras pessoas venham ser impactadas por essa grande mensagem. Assim como eu fui e assim como vocês também, eu tenho certeza que vocês foram. Um abraço a todos com o programa A Hora da Palavra. Até sábado que vem. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus.